Nós vamos ao momento da palavra e quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Nós temos como tema de hoje o chamado, pescador de homens. Todos nós temos um chamado em comum. Esse chamado qual é? O chamado de pregar o evangelho. Quando nós aceitamos a Jesus, nós também aceitamos a missão de anunciar a salvação através de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não podemos aceitar Jesus e querer ser salvos somente a nós mesmos. Nós temos que levar a salvação de Cristo por toda a terra. E Jesus fez um chamado a Pedro, que está lá em Mateus 4,19. Mateus 4,19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. Mas para a gente entender um pouco mais do que aconteceu com Pedro a partir daquele chamado, quando diz sigam-me é porque tinham outros discípulos, tá? Não era somente Pedro. Mas eu frisei em Pedro porque eu estava orando e o Espírito Santo me levou à vida de Pedro. Então, para entendermos um pouco mais sobre o que aconteceu após essa profecia lançada sobre a vida deles, nós precisamos passar por todo o processo que Pedro passou. Teve todo um processo para que essa palavra pudesse ser cumprida. E para isso nós vamos ao primeiro encontro de Pedro, que aconteceu um pouco antes de Jesus dizer isso para ele. Pedro estava em uma dívida alta e ele passou a noite toda navegando no mar com os outros pescadores, tentando pescar peixes para que aquela dívida fosse quitada. Imagina você passar a noite toda em alto mar, mesmo sendo experiente, sabendo que naquela região havia peixes, e você ficar ali a noite toda jogando rede, puxando rede. Gente, a rede é pesada. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Eu imagino que pela manhã Pedro e os demais já estivessem exaustos, mas quando eles chegam à beira da praia, está Jesus ensinando a uma plateia. Algumas pessoas estavam assistindo à pregação de Jesus, e estava muito ruim para que eles vissem e ouvissem a Jesus. E Jesus ele pede emprestado o barco de Pedro, para que ele possa subir no barco e aquelas pessoas possam enxergar e ouvir ele era melhor. Agora vocês imaginam Pedro cansado, exausto, e olhando Jesus, uma pessoa até então desconhecida, pedindo o barco dele emprestado após ele ter passado a noite inteira lá. Fala, caramba, eu ainda vou ter que esperar esse cara ficar falando aqui. E Pedro empresta o barco para Jesus. Ele empurra um pouco o barco, Jesus sobe e continua. Logo após Jesus terminar a sua pregação para aquelas pessoas que ali estavam, Jesus vai até Pedro. E Jesus diz a Pedro: volte para o mar, jogue a rede do lado direito. Pedro, sem entender nada, eu passei a noite toda jogando a rede, mas esse cara está louco. Mesmo assim, Pedro resolve obedecer. E naquele momento, quando eles jogam a rede, eles pescam tantos peixes que encheram os 2 barcos. Naquele momento, Pedro teve o primeiro encontro com Jesus, ele reconheceu a Jesus. Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz: afasta de mim, porque eu sou um pecador. Isso está lá em Lucas, do 5, 1 ao 10. Coloca aqui, ô Fê, por favor, para não ficar só nas minhas palavras. Essa água aqui é para mim? Lucas 5, do 1 ao 10. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca.
Algumas versões falam do lado direito. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homem. Põe o 11, por favor. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo. Eles deixaram tudo. Eles não pensaram duas vezes, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós vamos entender quais foram as consequências de tamanha obediência ao ouvir o mestre chamando: olha, venham, sigam-me e serão pescadores de homens. Eu acredito que naquele momento eles ficaram se perguntando: mas o que seria pescadores de homens? Mas diante de tamanho milagre, eles nem se perguntaram, nem se preocuparam em deixar tudo e o seguiram. Bom, nós vimos o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Porém, como eu disse, há todo um processo para que aquela palavra lançada por Jesus sobre a vida de Pedro e os demais fosse cumprido. E como toda pessoa comum, Pedro tinha defeitos. E esses defeitos foram revelados através das passagens da Bíblia. Segundo, considerando todas as referências do apóstolo Pedro, disponíveis não apenas nos quatro evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos nos dizem que Pedro era aquele antigo homem do campo, aquele cara firme. Aqui no Brasil seria o nordestino, né? Firme na palavra ali, ele fala mesmo o que pensa e não está nem aí para o que vão pensar. Pedro, ele era esse cara. Ele era impulsivo, ele era agressivo, e ele não se preocupava com o que os outros iam achar dele. Em Mateus 16, do 21 ao 23, Mateus 16, do 21 ao 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A minha versão aqui diz... E Pedro, no versículo 22, e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Eu fico imaginando Pedro chamando Jesus, após Jesus ter acabado de dar uma revelação direta de Deus sobre o que aconteceria. Ele estava tentando preparar os discípulos para aquilo, e Pedro, com aquela vaidade, aquela impulsividade, dizendo: até parece que isso vai acontecer com você, você é o Filho de Deus. Versículos antes, Pedro havia tido uma revelação direta de Deus, de que Jesus era, sim, o Filho de Deus. E nós veremos isso um pouco mais à frente, porque eu também tenho coisas a falar sobre isso, então vocês vão entender mais ou menos o porquê que eu falo isso. Porque, momentos antes, Jesus havia elogiado a Pedro, e logo em seguida ele já dá uma dessa. Fica difícil você imaginar que tamanha sabedoria estava à frente de Pedro, e ele simplesmente, por vaidade, falou: "Te parece que você vai entregar a sua vida? Para quê? Você vai entregar a sua vida? Você é o Filho de Deus, você não precisa fazer isso." Mal sabia Pedro que sim, era necessário. Isso revela um pouco da vaidade, da impulsividade de Pedro. Já em Marcos 10, 28. Marcos 10, 28.
Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Pedro, mantenha aqui, Fê, por favor. Pedro estava dizendo a Jesus ali: nós deixamos tudo e te seguimos, quase como dizendo: poxa, mas eu deixei tudo para te seguir, eu não tenho mais nada. Mas isso estava revelando ali também outro momento de vaidade de Pedro, dizendo: olha, eu era um empresário, eu tinha barco, eu trabalhava para mim mesmo, eu tinha uma família, eu tinha uma esposa, eu tinha uma mãe me esperando em casa, mas eu deixei tudo para te seguir. E aí no versículo seguinte, Jesus já adverte Pedro dizendo: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Mantenha aqui, Fê. Vocês reparam que tem todo um benefício, mas logo após os benefícios, perseguição. Jesus já estava alertando a Pedro o que aconteceria no futuro dele. Jesus já estava deixando ali sinais do que aconteceria com Pedro após a morte de Jesus. E na era futura, a vida eterna. Os prêmios por deixar tudo é a vida eterna. Tem bênçãos terrenas no nosso plano aqui terreno? Tem. Mas nós devemos focar na vida eterna, nós temos que acumular tesouros no céu. Nós temos que se preocupar com a salvação, nós temos que se preocupar em ser salvos. Não temos que ficar preocupados se deixamos o marido em casa para vir ao culto, se deixamos a esposa em casa para vir ao culto, se deixamos nossos filhos. Diferente disso, na verdade, nós temos que trazer eles juntos. Mas nós vamos chegar lá. Em Mateus, do 26, 31 ao 35. Mateus, capítulo 26, versículo 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Nota-se que Jesus está dizendo a Pedro, afirmando, na verdade, ele não estava só comentando, ele estava afirmando: ainda hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante. Então, Pedro, mais uma vez arrogante: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Eu não anotei a passagem aqui, mas, se eu não me engano, é no mesmo capítulo, um pouco mais para frente, Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando ele está sendo carregado, uma moça pergunta, fala: olha, você é aquele Pedro lá que andava com Jesus? Não, eu não conheço esse homem, você está louca. Outro pergunta, Pedro nega de novo. E a terceira vez, enquanto Pedro ainda está negando, o galo canta. Então, Jesus ele não está preocupado com o passado de Pedro. Ele não está preocupado com o presente de Pedro. Mas ele já sabia de todo o futuro. E é por isso que ele afirmou: ainda antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, arrogante, como sempre, impulsivo, sem pensar: poxa, se ele está falando, ele é um mestre, ele sabe de tudo. Eu devo reanalisar minhas atitudes, eu devo reanalisar o meu coração. Mas não, Pedro, impulsivo, afirmou: ainda que seja necessário que eu morra contigo, eu não te negarei. Então, nós vimos todos os temperamentos fortes de Pedro, aquela impulsividade, aquela arrogância, aquela vaidade que Pedro tinha. Mas, mesmo assim, Jesus não deixou de fazer promessas a Pedro. Promessas essas quais que nós vamos ver agora,
uma delas em Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Só até aqui. É esse versículo que eu acabei de comentar com vocês, que aconteceu um pouco antes de Jesus repreender Pedro, por ele dizer: tenha piedade de si mesmo. Pedro havia acabado de ser revelado por Deus, o Pai, que Jesus era o Filho do Deus vivo. E momentos depois ele foi impossível e vaidoso e dizendo: tenha piedade de ti mesmo, tu és o Filho de Deus, por que tu vai morrer se você pode tudo? Enfim, uma das promessas de Deus. Deus já estava prometendo a Pedro: você liderará a igreja, você salvará vidas, você conquistará almas para mim. Aquelas promessas faziam parte do processo de Pedro. Já em João 21, do 15 ao 17. João 21, do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim. Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Próximo. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O que Jesus estava querendo dizer a Pedro? Pedro, tu me ama? Amo, Jesus. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, Jesus. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro está dizendo para você nessa manhã, você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Não é obrigação exclusiva do pastor Jetro, do pastor Léo, cuidar das ovelhas. É nosso papel também. Só que mais do que isso, o nosso papel também é trazer as ovelhas até eles. O nosso papel é pregar o evangelho de Cristo. Mas nós temos uma dificuldade tremenda quando nós pensamos: nossa, eu não sei pregar. Gente, é tão simples. Eu não estou falando de pregar aqui em cima, eu estou falando em casa. É tão simples você falar do amor de Cristo para o seu irmão. É tão simples você falar do amor de Cristo para o seu pai. É notório quando a gente aceita Jesus e a gente muda. Quando a gente está em algum lugar, as pessoas falam: você está diferente. Eu não comentei isso com ninguém, nem com a minha mãe, mas domingo passado, a minha sobrinha ela foi para Minas. E ela retornou agora, e quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e ela: nossa, tio, você está diferente. E naquele momento eu entendi que ela não estava falando de aparência. Ela estava falando da pessoa Vinícius estava diferente. Naquele momento eu entendi que quando eu comecei a imitar a Cristo, tudo mudou. E ficou simples, os gestos, as atitudes, é uma forma também de pregar o evangelho. Amém? Nós passamos pelas promessas, nós passamos pelos defeitos de Pedro, nós passamos pelo primeiro encontro, e lembrando que aquela primeira palavra lançada sobre a vida de Pedro também era uma promessa. Foi a primeira promessa de Jesus a Pedro. Então, nós vamos agora
ao novo Pedro após conhecer Jesus. O chamado para ser pescador de homem começou a tomar vida no dia de Pentecostes, em Atos. Atos 2:38. Aquele mesmo Pedro, aquele Pedro ao qual Jesus, naquela manhã, na beira da praia, chamou e disse: siga-me, e eu os farei pescador de homens. Aquele Pedro que deixou tudo, aquele Pedro vaidoso, arrogante, que tinha todos aqueles defeitos que nós vimos aqui, aquele mesmo Pedro foi muito usado no dia de Pentecostes. Naquele dia, Pedro respondeu. Fizeram uma pergunta a Pedro. Volta no versículo anterior, por favor. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Vai para o próximo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós somos pescadores de homens. Próximo. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aquela promessa lançada sobre Pedro: venha, siga-me, e eu o farei pescador de homens, se cumpria no dia de Pentecostes. Teve todo um processo, eu creio que não foi fácil para Pedro. Imagina você estar ali com a pessoa, você dizer que a ama, saber que é o Mestre, o Filho de Deus que está ali, e você vê ele sendo crucificado e não poder fazer nada. Imagina tudo que eles passaram. E aí, a promessa se cumpre. É demorado, é dolorido, mas nós precisamos entender que nós precisamos deixar tudo. Quando eu digo tudo, é deixar tudo de lado, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te afasta das vontades de Deus, tudo aquilo que te impede de prosseguir em Cristo e seguir a Jesus. Porque quando decidimos fazer isso, algo acontece no mundo espiritual e tudo começa a mudar. Aquelas atitudes de Pedro, elas já não existem mais. Aquela impulsividade foi tratada por Jesus. Aquela vaidade foi tratada por Jesus. Já nós entendemos agora que aquele chamado está se cumprindo sobre a vida de Pedro. Mas, não somente isso, Pedro viu Jesus operar milagres. Pedro viu o paralítico andar, Pedro viu uma mulher com fluxo de sangue por 12 anos ser curada. Em Atos 3, do 1 ao 8, certo dia, Pedro e João. João é um dos pescadores que estavam naquele barco. Ou seja, João tem o mesmo chamado. Todos nós temos esse chamado. Porém, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo e na hora da oração, às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Só até aqui. Pedro passou por um processo, ele aprendeu tudo
que Jesus podia ensinar. Ele aprendeu tudo que Jesus podia ensinar. Jesus simplesmente ensinou a ele a ser como ele mesmo, a ser como Cristo. E milagres aconteceram através da vida de Pedro. Tudo isso por causa de uma coisa: o encontro legítimo com Jesus. Naquele dia em que Jesus chamou a Pedro e disse: siga-me e deixa tudo, Pedro ouviu e deixou. Ele teve um encontro legítimo com Jesus. Ele creu naquilo que Jesus disse para ele: você será pescador de homens. Mesmo sem entender o que aquilo significava. Mesmo sem saber aonde que ele ia, para onde que ele ia, o que ele ia passar, o que aconteceria com a família dele, o que aconteceria com os bens. Então, deixem tudo e sigam a Jesus, porque é isso que a gente tem a receber, a vida eterna. A gente tem a receber bênçãos e dons. Mas não por nós, é pela graça. É para que o nome de Deus seja glorificado. E não tem coisa melhor do que servir a Deus, mas servir de todo o coração. Quando nós deixamos tudo e seguimos a Deus de todo o coração, é como se a nossa vontade ela não existisse mais, mas sim a vontade de Deus, mas a nossa vontade se torna a vontade de Deus. Deu para entender? Amém. Com tudo isso que a gente viu, com todo esse processo, aonde que eu quero chegar? Pedro, ele tinha defeitos? Ele era impulsivo, ele era agressivo, ele era vaidoso? Mas Jesus ele não olhou para o passado nem para o momento de Pedro. Eu estava aqui no culto ontem à noite e o João falou sobre Jesus olhar para o nosso futuro. E eu fiquei pensando sobre aquilo e mal sabia eu que eu mesmo tinha escrito isso aqui. Está escrito na conclusão. Então, Pedro, ele simplesmente aceitou as condições de que ele teria que deixar tudo e seguisse. Mesmo com aquela vaidadezinha no coração, ele seguiu. E é importante que a gente entenda que a gente não foi chamado para ser crente de banco. A gente não foi chamado para vir à igreja e ficar sentado, só esperando, só assistindo. Não é obrigação só de quem está aqui em cima pregando que novas pessoas venham à igreja. Na verdade, quem está aqui em cima pregando, ele está ajudando aquelas pessoas a se manterem. Não é trabalho só do evangelista evangelizar. Nós temos o chamado para ser pescadores de homens. Nós temos que buscar as pessoas, nós temos que buscar aqueles que ainda não conhecem a Jesus, seja com testemunho, seja mostrando um louvor, seja dando lugar ao Espírito Santo para ele falar com aquela pessoa. Nós temos que sair da onde estamos, levantarmos e nos colocarmos à disposição, porque Cristo está à nossa espera para que nós possamos entregar a mensagem dele às pessoas. E eu tenho um testemunho específico com essa passagem, porque um ano atrás a gente teve um congresso de louvor, já está aqui. Eu fui batizado naquele congresso de louvor e eu fui batizado no congresso, no Espírito Santo. E naquela mesma semana, eu estava lendo Mateus, e eu li esse versículo: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homem. Eu me emociono quando eu me lembro disso, porque naquela mesma semana, eu acordei um dia, e o Espírito Santo me incomodou com o nome do meu vizinho na minha cabeça, e eu ficava: meu Deus, por que eu estou pensando no nome dessa pessoa? E o Espírito Santo me disse: vai lá. E eu fui lá. E a partir daquele momento eu entendi por que eu tinha chorado tanto quando eu li aquele versículo. Eu chorava, gente, que caía lágrima e eu não entendia por que eu estava chorando. Mas na mesma semana eu entendi o porquê que eu estava chorando. Porque naquele momento o Espírito Santo estava me dizendo: você nasceu para ser um pescador de homens. Você nasceu para anunciar a salvação. Você vai anunciar a salvação. E naquela semana, eu fui à casa do meu vizinho e eu só abri a boca. E o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou com aquele rapaz e eu creio que algo mudou na vida dele depois daquilo. E na mesma semana, uns dias depois, eu trabalhando, na época eu trabalhava de Uber, era incrível
como eu não aceitava as corridas que apareciam, e eu aceitei uma corrida que eu não aceitaria normalmente. E dentro do carro, o Espírito Santo me incomodou a dizer para a moça não deixar o filho dela se afastar e orar por ele. E naquele momento a moça me disse, olha, a gente está voltando de novo para a nossa cidade, eu não me lembro agora qual que era a cidade que ela morava, mas eu estava levando ela para a rodoviária, justamente porque meu filho começou a ter atitudes estranhas e ele estava se afastando de Deus. Deus me usou para trazer aquela mãe à realidade e dizer, olha, seu filho está indo para longe, traga ele para perto. Então, se coloquem à disposição, aceitem o chamado de vocês, porque ele não é exclusivo do Vinícius, ele não é exclusivo do pastor Jetro, ele não é exclusivo do Jefferson, ele não é exclusivo da Cíntia. Aceitem o chamado que Deus tem para cada um de vocês. Amém? Quero agradecer a oportunidade e dê uma salva de palmas para Jesus.